Okay, so this is the second talk today about St. Joseph. Essa é a segunda pregação sobre São José. And the title of this talk is Consecration to St. Joseph. E o tema dessa pregação é consagração a São José. And I have to say, after the first talk, I think your devotion is beating the Philippines. Olha, depois da primeira pregação, eu acho que a devoção de vocês a São José está crescendo e está maior que a dos filipinos. Viva Brazil! Viva o Brasil! The Filipinos are going to kill me. Os filipinos vão me matar. So, many people have asked me, and they want to know, Father, why did you write this book? Muitas pessoas têm me perguntado, padre, por que o senhor escreveu esse livro? It's a really good question. Uma pergunta muito boa. Because I had no idea that God was going to do this. Eu não tinha ideia do que Deus ia fazer com esse livro. And to be honest, I'm the last person that should have written this book. E para ser sincero, eu sou a última pessoa que deveria ter escrito esse livro. Should have been a holy priest or some holy nun in a convent or something. Deveria ser um padre santo ou uma freira santa num convento. But for some reason, God wanted me to do it. Mas por alguma razão, Deus quis que eu escrevesse esse livro. So as I said in my first talk, Como eu disse na minha primeira pregação pela manhã, I've been a priest for 23 years. eu sou padre há 23 anos. And about 8 years ago, E mais ou menos há 8 anos atrás, so many people were coming to me with a question. muitas pessoas começaram a vir a mim com uma pergunta. Father, I need you to help me. Padre, eu preciso que o senhor me ajude. Because my husband, he's a bad man. Porque o meu esposo não é uma pessoa boa. He's unfaithful to me. Ele é infiel a mim, He doesn't go to church. ele não vai à igreja, He uses God's name in vain. ele usa o nome de Deus em vão, He's a bad man. ele é um homem mau. And Father, our children, they don't go to church anymore. Padre, os nossos filhos não vão mais à igreja. They hate the Catholic Church. Eles odeiam a igreja católica. Help me, Father. Me ajude, padre. And so that's when I wanted to offer something to the people. E isso foi ali que eu entendi que eu precisava oferecer alguma coisa para ajudar essas pessoas. And I told people, I said, okay, consecrate yourself, your family to the Virgin Mary. E eu disse, então, vocês podem consagrar a vida de vocês, a família de vocês à Nossa Senhora. And many people said, Father, I did already. E muitas pessoas disseram, padre, nós já fizemos isso. And it's done amazing things to me, E isso realizou muitas coisas boas em mim. but my husband, he's still bad, Mas o Father. meu esposo ainda continua sendo uma má pessoa. So I said to myself, okay, what do I have to do? Então eu disse para mim mesmo, ok, o que então eu tenho que fazer? Because many of the problems that I were hearing were because of the man. Porque muitos dos problemas que eu estava ouvindo era por causa do homem. Women have their own problems, you As know. mulheres têm os seus próprios problemas, você sabe. But today in the world, there is an attack against men. Mas hoje no mundo existe um ataque contra os homens. In the United States, we call it patricide. Nos Estados Unidos a gente chama isso patricídio, né? O assassinato da paternidade, Yeah, a killing of the fathers. o assassinato dos pais. And so it's such a big problem that I felt, maybe we need to address this from this perspective. Isso é um problema muito grande, então eu pensei, talvez a gente tenha que abordar isso nessa perspectiva. Because men today, they don't know what it means to be a man. Porque os homens hoje já não sabem mais o que é ser um homem. They're so confused that men today, sometimes, they want to be a woman. Eles estão tão confusos que muitas vezes o homem acaba querendo ser uma mulher. Has this happened in Brazil, this whole ideology? Isso está acontecendo no Brasil, essa ideologia It's toda. here as well. Yeah, it's not good. It's not good. Isso não é bom. So women don't need to be men, men don't need to be women. A mulher não tem que ser homem e o homem não tem que ser mulher. We know that when you're young, maybe there is some confusion, A gente gender sabe que quando dysphoria. são crianças, pode existir alguma confusão. Okay, but you work out of it. É normal, mas os pais ajudam, você trabalha e eles entendem quem eles são. But today, at the highest level of education, the universities, Mas hoje, infelizmente, nos níveis mais altos da educação, nas universidades, por exemplo, they are promoting these things. eles estão promovendo essas ideologias. That you can use strange pronouns. Que você pode usar pronomes de gênero, You can even identify as a giraffe. você pode se identificar como uma girafa, And everybody will affirm it.
E todo mundo vai confirmar isso, ninguém pode dizer não ao que você diz. They will say to you, "Oh, that's very courageous." Nossa, é muito corajoso ser uma girafa. No, it's not courageous. Não, isso não é coragem. You're very confused. Isso é confusão. You're not a giraffe. Você não é uma girafa. And Michael, you're not a woman. E Michael, e você não é uma mulher. And Mary, you are not Michael. E Maria, você não é o Michael. But see, the problem today is we would not have this problem Mas o problema hoje é que nós não teríamos esse problema if we had strong men se nós tivéssemos homens fortes como modelo to stop this nonsense. para parar essa bobeira, essa loucura. Yes, we have to have compassion, Sim, nós temos que ter compaixão, óbvio. to be merciful, Temos que ser misericordiosos, to be understanding. ser compreensivos. Of course, this is obvious. We are Christians. Claro, isso é óbvio, a gente é cristão. But there is right and there is wrong. Mas existe o certo e o errado. There is light and there is darkness. Existe a luz e as trevas. There is truth and there is falsehood. Existe mentira e verdade. And so in these struggles that people are asking all of these questions, E no meio dessa confusão toda, as pessoas estão fazendo muitas perguntas. even about marriage. Até mesmo sobre o casamento. O que é o casamento? I have people come to me today and they say to me, "Father, can I go to my son's wedding when he marries another man?" Tem pessoas que vêm a mim e perguntam: Padre, eu posso ir no casamento do meu filho? Ele está casando com outro homem. Now, no, Não, can't. você não pode. Why? Por quê? Because it's not a marriage. Porque isso não é um casamento. Two men cannot get married. Dois homens não podem se casar no sentido matrimonial. Two women cannot get married. Duas mulheres não podem se casar no sentido matrimonial. It's called the sacrament of holy matrimony, Porque isso é chamado sacramento do santo matrimônio. which means motherhood. Que significa maternidade. Two men cannot have a baby. Dois homens não podem ter um filho. Two women cannot have a baby. Duas mulheres não podem naturalmente ter um bebê. Doesn't work, Isso não funciona. right? But see, today people say, yes, they can. Men can have a baby. E hoje as pessoas dizem, sim, eles podem, um homem pode ter um bebê. This is insane. Isso é loucura. In the United States, we have commercials about this. Nos Estados Unidos nós temos até comerciais na TV sobre isso. So there's so much confusion that today men want to have a baby, É tanta confusão que hoje os homens estão querendo engravidar. women want to be men, E a mulher quer ser homem. and even there's sometimes you hear this, I don't know if you hear it here, E algumas vezes você ouve isso, eu não sei se vocês ouvem aqui. that women want to be priests. Que as mulheres querem ser padres. This is never going to happen. Isso nunca vai acontecer. It doesn't mean that men are better than you, E não significa que o homem é melhor que a mulher. because we are not. Porque nós não somos. The greatest human person who ever lived was not a man. O melhor ser humano que já viveu, o maior, não foi um homem. Jesus is a divine person, Jesus é uma pessoa divina. but the greatest human person was the Virgin Mary. Mas a maior ser humano mais santo foi a Virgem Maria. And she was not a priest. E ela não era um padre. She did not desire to be a priest. Ela não queria se tornar um padre. But she is greater than all priests. Mas ela é maior que qualquer padre. And remember, the majority of people at the foot of the cross of Jesus E se lembra, a maioria das pessoas que estavam aos pés da cruz de Jesus were not men, não eram homens. they were women. Eles eram mulheres que estavam lá. Women are amazing. As mulheres são maravilhosas. But God has given each of us different roles. Mas Deus nos deu a cada um de nós diferentes papéis para cumprir. I can't have a baby. Eu não posso ter um bebê, me And engravidar. I'm not mad at God because of that. E eu não estou bravo com Deus porque eu não posso engravidar. Women can't be priests. As mulheres não podem ser padres. And they shouldn't be mad at God about that E elas não either. deveriam estar bravas com Deus por causa It's disso. just how it's set up by God. Isso é assim que Deus fez com que as coisas acontecessem, So in my funcionassem. prayer, because people are asking me all these questions, Então eu comecei a rezar muito porque as pessoas estavam me perguntando fazendo todas essas perguntas. I said, you know what? People need a good man, a good father. E eu cheguei a essa conclusão. As pessoas precisam de um bom homem, um grande pai. I said to myself, I wonder if somebody
on the earth has written a consecration to Saint Joseph? E eu me perguntei, será que alguém aqui nessa terra já leu a consagração a São José? Já fez a consagração a São José? I thought surely somebody had already written this kind of book. E eu pensava que alguém já tinha escrito um livro desse tipo para levar as pessoas à consagração a São José. So I asked people in the Philippines, in Colombia, in Mexico, Então, anybody write this book in your country? E eu perguntei a pessoas, Filipinas, Colômbia, México, alguém já escreveu um livro concreto sobre consagração a São José no seu país? And everybody around the world said, no, Father, nobody has written this kind of book. E todo mundo, no mundo onde eu perguntei, nos países, disseram, Padre, ninguém escreveu um livro sobre esse tema. And I knew that the Holy Spirit was saying to me, you write it. E eu sabia então que o Espírito Santo estava me pedindo, você vai escrever isso. Because it will help people to understand these basic things. Porque isso vai ajudar as pessoas a entender essas realidades básicas. That men are not women, women are not men. Que homem não é mulher e mulher não é homem. That men should be virtuous, humble and holy. Que os homens devem ser virtuosos, humildes, santos. Women should be modest, lovely and teaching the children. As mulheres devem ser modestas, amáveis, ensinar, educar as crianças. If we can ground these simple realities in the Holy Family, people will respond. Se nós conseguirmos passar essas realidades que estão enraizadas na Sagrada Família, as pessoas vão entender e seguir. Because if you try to make the model for how you are to live your family life, Porque se você tentar fazer um modelo de como você deve viver a sua vida familiar, in the people in Hollywood or in music or in sports, isso não são as pessoas em Hollywood, nos esportes, na música. they will always disappoint you. Eles vão te desapontar, eles não são um modelo para a sua família. They are not the model for humanity. Eles não são um modelo para a humanidade. Okay, they can kick a ball. Ok, eles podem chutar a bola, Who cares? quem liga? This is not the model for us. Eles não são um modelo para nós. The model for us to grow in holiness is Jesus, Mary, and Joseph. O modelo para a gente crescer em santidade é apenas Jesus, Maria e José. So I said to myself, okay, I have to write this book. How do I write this book? Então eu disse para mim mesmo, eu tenho que escrever esse livro, mas como eu escrevo esse livro? So I looked at the True Devotion, Consecration to Mary by St. Louis de Montfort. Então eu olhei para o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, And I Grignon said- de Montfort. I said, he did it this way, but I don't think I can do it exactly the same way. Ele escreveu esse livro da consagração à Nossa Senhora dessa forma, mas eu não sei se eu vou conseguir escrever uma consagração a São José da mesma forma. And one day I was praying the Litany of St. Joseph. E um dia eu estava rezando a ladainha de São José. And I was praying it, and then I said, wait a minute, let me count the names. Então eu estava rezando essa ladainha e eu falei, espera um pouquinho, deixa eu contar os nomes aqui, os títulos de São José. And there were 30 names for St. Joseph in the litany. E existiam 30 nomes para São José na ladainha. And it came to me, wait, this is perfect way to do it. Então eu tive essa ideia, essa é a maneira perfeita de fazer isso. Because this is the official titles of St. Joseph from the church. Porque esses são os títulos oficiais de São José na igreja. If I have an introduction and then do 30 days, Se eu tiver uma introdução e desenvolver isso em 30 dias, then I can close it with the consecration day, então eu posso concluir isso com o dia da consagração a São José. 33 days. 33 dias. And that's a perfect time because if it was 80 days, Isso tempo é perfeito, 33, porque se fosse 80 dias, it's too long. é muito longo. You won't finish. Você não ia terminar isso. If it's only 4 days, Se fosse só 4 dias, it's too quick. é muito rápido. You'll forget you even did it. Você ia esquecer que você fez. 1 month. Um mês. That way you can build spiritual muscles. Você pode construir os seus músculos espirituais. You can really come to know Saint Você Joseph. pode realmente conhecer São José. Have a relationship with him and fall in love with him. Desenvolver um relacionamento com ele e se apaixonar por esse modelo que é São José. I knew that the Holy Spirit had basically stamped it and said, that's the way. Eu sabia que o Espírito Santo tinha selado e dito para mim, essa é a forma de você escrever. So I had the template, now I had to fill it in. Eu tinha ali o esquema, mas agora eu tinha que preencher, né? Eu tinha os títulos e ia preencher os capítulos. And that's when I was traveling the world for 3 years, gathering all the information. Então eu comecei a viajar pelo mundo e viajei por 3 anos reunindo informações sobre as aparições de São José, as visões místicas. And that's what you will find in the book. E é isso que você vai encontrar no livro. So what I want to do now is I want to go through some of the things that you will find in the book.
Agora eu quero falar um pouquinho sobre as coisas que você vai encontrar no livro. I know many of you you've already done the consecration. Eu sei que muitos de vocês já fizeram a consagração a São José. But remember, this morning when I mentioned somebody, nobody raised their hand, so you have to redo it. Então, quando eu mencionei aqui de manhã, algumas pessoas não levantaram a mão. Talvez você tenha que começar ou fazer de novo essa consagração. When you do it again, trust me, you will realize, I don't remember that. Quando você faz uma segunda vez, é muito bom porque você lembra de coisas que você não entendeu, não pegou na primeira vez. Because it's a big book. É um livro grande, né, gente? Muita coisa. Okay, I'm going to go through some of the things with you because it's so amazing. Eu vou revisar e repassar algumas coisas com você que já leu, que é muito bom, e você que ainda não leu vai conhecer. That for those of you who have not done the consecration, Isso aqui é- hopefully you will want to do it. Isso é para vocês que ainda não fizeram a consagração. Espero que isso ajude vocês a quererem fazer. It will change your life. Isso vai mudar a sua vida. Not because I am special, I'm not. Não porque eu sou especial, eu não sou especial. It's funny to me that when I go to these events, people want to take photos and have me sign books. É engraçado para mim, quando eu vou nos eventos, as pessoas querem tirar foto comigo, querem que eu assine livros. And I totally understand that. I Eu get it. entendo isso, claro, But I'm nobody. mas eu não sou ninguém. Really, if you hang around with me for 2 weeks, you'll be praying for my conversion. Se você estiver comigo convivendo por 2 semanas, você vai estar rezando depois pela minha conversão. Really. É verdade. Okay. So the litany of Saint Joseph, every day we go through one of the names in the litany. Na ladainha de São José, todos os dias nós vamos ter um título de São José. One of my favorite ones is Light of Patriarchs. Um dos meus títulos favoritos é A Luz dos Patriarcas. See, today in society, there is an anti-father, anti-patriarch. Hoje na sociedade há um movimento contra o pai, contra a paternidade, o patriarca, né, o patriarcado. In the United States, there is a chant. They say, down with the patriarchy. Nos Estados Unidos tem uma música que eles cantam que diz, né, vamos destruir, vamos derrubar a paternidade, o patriarcado. They see manhood as bad. Eles veem a masculinidade como algo ruim. Do not be too strong. Não seja muito forte, homem. Do not even grow a beard. Não use barba. Don't be too forceful in your presentation. Não seja muito forte, muito decidido nas suas apresentações de si mesmo. But see, St. Joseph provides us with an answer Mas São José nos dá uma resposta sobre isso. of real manhood, Verdadeira masculinidade, do que é a verdadeira masculinidade. of real fatherhood. O que é a verdadeira paternidade. Because St. Joseph was not an old man. Porque São José não era um homem velho. There's nothing wrong with old men, Não of tem nada course. de errado com os homens velhos, claro. But he was strong. Mas ele era ele era forte. Probably he was very handsome. Provavelmente ele era muito bonito. And he was a protector of the Virgin, his wife. Ele era o protetor da Virgem Maria, sua esposa. He was a protector for Jesus. Ele era o protetor de Jesus. See, that's real manhood. Isso é uma verdadeira masculinidade. To use your strength. Usar a sua força. Because as a norm, men are stronger than women Porque physically. normalmente, fisicamente, o homem é mais forte que a mulher. We have to use our strength to protect, to defend, Nós temos sim que usar a nossa força para proteger, para defender, not to hurt, not to harm, não para machucar, não para abusar, to be a sacrifice for what's entrusted to us, para ser um sacrifício, cuidando daquilo que Deus nos confiou. and to help to provide for those. E para prover para a nossa família com o nosso trabalho. Let's look at Saint Joseph with this model. Vamos olhar para São José como este modelo de masculinidade. Do you remember in the Old Testament there was another man named Joseph? Você se lembra que no Antigo Testamento havia um outro homem chamado José? He had a very strange family. Ele tinha uma família muito estranha. Their father made a jacket, a coat. O pai dele fez para ele um manto, né, de muitas cores. It must have been a really nice coat because his brothers wanted to kill him to get it. Deveria ser um manto muito bonito, porque os irmãos dele queriam matá-lo por causa disso. I don't know why his father couldn't have just made a couple more, but not my story. O pai dele poderia ter feito mais mantos, né, para evitar confusão, mas não é a minha história, não posso dizer nada. So they wanted it so bad that they were going to kill him. Eles queriam tanto esse manto que eles iriam matá-lo por causa disso. But then one of the brothers said, no, let's not kill him. Let's sell him, make some money. Um dos irmãos então disse: não vamos matá-lo, vamos vendê-lo, então a gente faz algum dinheiro. So they sold him into slavery and he goes to Egypt. Então venderam ele para a escravidão, para ser um escravo, e ele foi ao Egito. You know this story. Você sabe a história, sim?
So he goes to Egypt and Pharaoh likes him very much. Ele foi ao Egito e lá, depois de algumas circunstâncias, o faraó começou a gostar muito dele. Pharaoh was a pagan leader, O faraó era um líder pagão. but it was amazing because Joseph was able to interpret the dreams of Pharaoh. Mas José foi capaz de interpretar os sonhos do faraó. So remember what I'm telling you now. Joseph, Egypt, dreams. Então lembre o que eu estou te falando agora. José, Egito e sonhos. Sounds familiar, huh? Isso soa familiar, não soa? Right. So a big famine happens in the area. Então uma fome muito grande começou ali na região onde José antes morava. People don't have food and they're dying. Eles não tinham comida, estavam morrendo. And so Joseph's brothers, they travel to Egypt to get food. Então os irmãos de José viajaram para o Egito para comprar comida. Pharaoh had put Joseph in charge of all the bread. E o faraó tinha colocado José no comando da distribuição dos alimentos. So when they go to ask for bread, everybody says to them, "Ide a José." Então, quando todos eles foram comprar alimento no Egito, todos disseram a ele: "Ide a José. Go to Joseph because he has the bread. Vá a José porque ele tem o pão." So the brothers go to Joseph, but so many years had gone by, they don't recognize their brother. Os irmãos de José foram a ele, mas tinham se passado tantos anos e eles não reconheceram José. But he recognized them. Mas ele os reconheceu. And he didn't lash out at them, he didn't hurt them or harm them. Ele não deu troco, ele não machucou os irmãos. But he said, "Is your father still alive?" Ele somente perguntou: "O pai de vocês continua vivo?" Because that's his father too. Porque era o seu pai. And they say, "Yes, he is. He's old, but yes." Eles disseram: "Ele está velho, mas continua vivo." And he said, "Okay, I'm going to give you some things to take to your father, Ok, então eu vou dar a vocês algumas coisas para vocês levarem para o seu pai. but I will give you much more if you bring your father back." Mas eu vou dar a vocês muito mais se vocês trouxerem o seu pai aqui. Here's where it gets very interesting. Aqui tem algo muito interessante. The patriarch Joseph gives them a bag of bread, O patriarca José deu a eles um saco cheio de pão. and in that same bag of bread, he puts a E chalice. naquele mesmo saco de pão ele escondeu um cálice. Read Genesis again, and you will read what I'm telling you. Leia o livro do Gênesis novamente e você vai saber entender esses detalhes que eu estou passando para ti. They come back with their father. It's a big reunion. He reveals himself, and it's amazing. Eles voltaram com o pai deles, foi uma grande reunião, ele revelou que era José e foi maravilhoso. My friends, a patriarch, a father, feeds his family. Meus amigos, um patriarca, um pai, alimenta a sua família. All that happened historically thousands of years ago, Isso sempre aconteceu historicamente, desde mais de 1000 anos atrás. but it was all a preparation for a much greater Joseph with a much greater bread. Mas aquilo tudo, gente, foi só uma preparação para um José muito maior, com um pão muito maior e melhor. Our Joseph, Saint O Joseph, nosso José, São José, who wants us to consume the bread of life, que Jesus. gostaria, que trouxe para que nós consumíssemos o pão da vida que é Jesus. Do you remember 6 years ago when the whole world was shut down? Você se lembra, 6 anos atrás, quando o mundo entrou no lockdown por causa da pandemia? When you could not go to church and get Jesus in the Eucharist, Você não podia naquela época ir para a igreja e receber Jesus na Eucaristia, the bread. o pão. When did the churches open again? Quando a igreja foi aberta novamente, In the year of Saint Joseph. justamente no ano de São José. He feeds us. Ele nos alimenta com o pão da vida. And that is an example E isso é um exemplo for what all fathers of families should be doing for their do que families. todos os pais de família devem fazer por suas famílias. My brothers, Meus irmãos, homens, you men must be the ones to lead your family Você in the é o- practice of the faith. você, homem, tem que ser a pessoa que conduz a sua família na vivência da fé e da espiritualidade. You must be the ones to wake your family up on Sunday and go to church. Você tem que ser a pessoa para levantar os seus filhos, a sua família, acordá-los e levá-los para a igreja no domingo. You must be the ones to help them to go to confession. Vocês, pais, têm que ser aqueles que levam os filhos para a confissão. You should be the ones leading the family in the rosary. Vocês têm que ser aqueles que rezam o rosário, estão à frente do rosário em família. And you might say to yourself, "Oh, but Father, my wife, she does it so much better." Aí você pode dizer para mim: padre, a minha esposa faz isso muito melhor que eu. Probably she does. Com certeza ela faz. Look at the Holy Family.
Olha a Sagrada Família. Jesus, God, Jesus, Deus, the Virgin Mary, perfect creature, a Virgem Maria, que era uma criatura perfeita, and Saint Joseph. e São José. Whose role was it in that family to lead the family in prayer? De quem era o papel ali de conduzir aquela família em oração? Was it the role of Jesus? Era o papel de Jesus? No. Não. He could have prayed perfectly. Ele poderia rezar perfeitamente. Was it the role of the Virgin Mary? Era o papel da Santíssima Virgem? No. Não. It was the role of Joseph. Era o papel confiado a José. Because when the father leads the family in prayer, Porque, it has power. porque quando um pai conduz a família na oração, na espiritualidade, isso tem muito poder. In the United States, there have been studies done Nos Estados Unidos têm sido feitos estudos that show if it's only the wife and the mother that leads the family in the practice of the faith, que mostram que quando é somente a mãe que conduz a família na prática da fé e da oração, when those children grow up and move out of the house, quando aqueles filhos crescem e saem de casa, only 17% will continue to practice the faith. somente 17% vão continuar praticando e vivendo a fé. But if the father is the one who leads the family in the practice of the faith, Mas se é o pai que conduz a família na prática da fé e da oração, when the children leave the house, quando os filhos crescem e saem de casa, 93% will continue. 93% vai continuar participando da vida de fé e da oração. Pode aplaudir. It's that simple. Isso é simples. We need good men. Nós precisamos bons homens. Okay, here's another one similar to this in the title Head of the Holy Family. Outro título fantástico de São José que eu quero trazer é o Cabeça da Sagrada Família. Boy, do people, they don't like this title today. As pessoas não gostam desse título hoje. Oh, you're against feminism, you hate women. Você odeia a mulher, você é contra o feminismo quando você diz isso na cabeça de muitos. Because you are saying that men are the head. Porque você está dizendo que o homem é a cabeça. So are you offended when the Bible says that Jesus is the head of the church? Você se ofende quando a Bíblia diz que Jesus é a cabeça da igreja? His bride? A igreja que é sua noiva? See, a body to live needs a head and a heart. Gente, um corpo para viver precisa de uma cabeça e de um coração. Jesus and men are the head. Jesus é a cabeça. Our Lady and women are the heart. Nossa Senhora, as mulheres são o coração, os homens e Jesus são a cabeça. You have to have both to be alive. Você precisa de uma cabeça e de um coração para estar vivo. It's just how it works. É assim que funciona, é assim que Deus criou. So many women today, unfortunately, they have been hurt by men. Muitas mulheres hoje em dia, infelizmente, elas foram machucadas, têm sido machucadas por homens. Men have used their strength to hurt them. Infelizmente, homens muitas vezes usam as suas forças para machucá-las. Physically, emotionally, sexually. Fisicamente, emocionalmente, sexualmente. And this is horrible. Isso é horrível. This breaks the heart of God. Isso machuca o coração de Deus. And it's today why so many women, they turn against men. E por causa disso, muitas mulheres estão se tornando contra os homens, a masculinidade. I don't need a man, he's only going to hurt me. Eu não preciso de um homem, ele somente vai me machucar. And it's partly to blame why we have an epidemic of lesbianism today. E por causa disso, nós estamos tendo uma epidemia de lesbianismo hoje em dia. Because when you're hurt by somebody, you run to where you think you're not going to get hurt. Isso é lógico, porque quando você é machucado por alguém, você quer estar com alguém que você imagina que não vai te machucar, uma pessoa diferente daquela que te machucou. But you know, so many women that I talk to that are wounded, Muitas mulheres que eu converso que estão machucadas, a lot of times they also had a bad father muitas vezes elas tiveram um pai ruim, who with his words tore her heart apart, said que horrible com things to suas her. palavras machucou o coração delas, disse coisas muito ruins para essa mulher. So she's wounded and insecure. Então ela está machucada, se sente insegura. In her feminine heart, she wants true love and a good man. E no coração feminino dela, ela gostaria de ter um homem de verdade, um verdadeiro homem que a amasse. And to you, my sisters, E a vocês, minhas irmãs mulheres, in Saint Joseph, you will find no better man em São José vocês vão encontrar o melhor homem que vocês poderiam encontrar na vida. who will be for you such a good father, Que será para vocês um grande pai, never hurting you, never harming you. que não vai nunca machucar vocês, nem prejudicar vocês. And when you see such an example in him,
E quando vocês veem esse exemplo lindo em São José, if you are called to marriage, you will want to have a man like that as your husband. se você é chamado ao matrimônio, claro que você vai querer ter um homem como São José para ser seu esposo. I think every woman really, in her heart, wants to marry a man like Joseph. Eu penso que toda mulher, no fundo do seu coração, quer se casar com um homem como São José. You deserve your Joseph. Your Joseph. Você merece encontrar o seu José, filha. You ladies should be looking for your Joseph, Você, mulher, deve estar procurando deve procurar sim pelo seu José. who will put God first, Alguém que coloque Deus em primeiro lugar. who will sacrifice himself for you and for the family. Alguém capaz de se sacrificar por você e por seus filhos, sua família. Because that's what Saint Joseph did as the head of the family. Porque foi isso exatamente que São José fez como cabeça da Sagrada Família. His headship was for service, for sacrifice, for love. A sua liderança foi por sacrificial, foi por amor, não foi para oprimir. Another title, he's called the glory of domestic life. Outro título lindo de São José, ele é chamado da glória da vida doméstica, da vida He's familiar. called the pillar of families. Ele é chamado o pilar das famílias. How many people today, if somebody asked them, describe your father, Muitas pessoas hoje que, se você perguntar, descreva o seu pai. they would say, my father is the pillar of our family. Meu pai é o pilar da minha família. Quantas pessoas ainda hoje poderiam dizer isso? I had 3 fathers before I was 10 years old. Gente, eu tive 3 pais antes de eu ter 10 anos de idade. Passei por 3 pais diferentes. And none of them were Saint Joseph. E nenhum deles foi para mim ou para minha mãe São José. My friends, we're being given an opportunity now through this movement of Saint Joseph Meus amigos, nós estamos recebendo agora uma oportunidade do céu através desse movimento de São José, through this consecration to Saint Joseph, através dessa consagração a São José. to make a correction. Nós estamos tendo a oportunidade de fazer uma correção. Ladies, don't be afraid to search for your Joseph and place your femininity in his strength. Mulheres, não tenham medo de procurar por um José e depositar a sua feminilidade na força desse José. Men, don't be afraid to be like Saint Joseph, because the whole world needs you to be like Saint Joseph. Homens, não tenham medo de ser como São José, porque o mundo inteiro precisa que você seja como São José. The last title I'll focus on in the litany, and then we'll move on to other things, O último título que eu vou me focar aqui na ladainha de São José, depois nós vamos nos mover para refletir sobre outras coisas, is my personal favorite title, é o meu título favorito, meu pessoal título favorito. The Terror of O Demons. terror dos demônios. I love it so much that I commissioned artwork to paint this image. Eu gosto tanto desse título que eu pedi para o mundo inteiro, fazer imagens pintando esse nome, escrevendo esse nome. See, what the world needs today is more men who are terrors of O que demons. o mundo mais precisa hoje é de mais homens que sejam o terror dos demônios. And why is Saint Joseph the terror of E demons? por que São José é o terror dos demônios? I think there's many reasons, but I'm going to focus on 2. Eu penso que existem muitas razões, mas eu vou me focar em 2. His fatherhood has power. A sua paternidade tem muito poder. Fatherhood in general has power. Paternidade em geral tem poder, gente. Think about it in the church. The name Pope means Papa. Pensa na igreja, o nome Papa significa papai, Vem dessa When the raiz. Holy Father does something, it has power. Quando o Santo Padre, o nosso pai espiritual, faz alguma coisa, tem muito poder. When the father in a home does something, it has power. Quando um pai em uma casa faz alguma coisa, isso tem muito poder. When Father and I say words at Mass, it has power. Quando eu e o Padre Adriano dizemos palavras na missa, isso tem muito poder. To change bread into the body and blood of De Jesus. transformar o pão no corpo e sangue de Jesus. The devil knows this. O diabo sabe disso. It's why the devil is attacking fatherhood right É now. por isso que o diabo está atacando a paternidade nesse tempo. He wants to take away the power, the authority, Ele quer roubar o poder e a autoridade da paternidade and destroy the world. e destruir o mundo. So, if we are like Saint Joseph, us who are men, Então, se nós que somos homens formos iguais a São José, we can bring back virtuous, holy power. nós podemos trazer de volta esse poder santo e virtuoso da paternidade. And we will terrorize the devil. E nós vamos aterrorizar o demônio.
The second reason is because Saint Joseph has a pure, chaste heart. A segunda razão é porque São José tem um puro e casto coração. Do you remember Jesus said, "The pure of heart shall see God"? Você se lembra que Jesus disse nas bem-aventuranças que os puros de coração vão ver Deus? If you don't have a pure heart, you are blind. Se você não tem um coração puro, você está cego. If you are not pure, you have no power. Se você não é puro, você não tem poder. But if you are pure, Mas se você é puro, you have power. você tem muito poder. The devil will be terrified of you. O demônio vai ser aterrorizado. This is why the devil today is most times not scared by men, É por isso que muitas vezes o demônio hoje não tem mais medo dos homens, because they're impure. porque eles são impuros e fracos. They have no power. Eles não têm poder. They pose no threat to the evil one. Eles não apresentam nenhuma ameaça para o demônio. So if we get a new generation of holy men, Então, se nós tivermos uma nova geração de homens santos, we will crush the enemy. nós vamos esmagar o demônio. That's why he's the terror of demons, Saint É por Joseph. isso que São José é o terror dos demônios. So my friends, we, all of us, even the ladies here, we need to be terrors of demons. Todos nós aqui, até mesmo as mulheres, nós precisamos ser terror dos demônios. Okay. I want to move into a few other things in the consecration that you can, when you do it again or for the first time, Quero mover agora para algumas coisas sobre a consagração. you will discover and Se it você will be fazer amazing. isso novamente, ou se for a primeira vez, você vai descobrir aqui o sentido. Is anybody here, I'm curious, is your birthday on January 23rd? Anybody? Tem alguém aqui que nasceu em janeiro, 21 de janeiro? Has to be somebody. Levanta a mão. Yeah? Alguém? 21 Okay, de janeiro? great. Only one? Only one? January 23rd. 2, 3, 21st? 23, 2, 3. 23 de janeiro, perdão. Still? 23 de janeiro. Oh, 21, I'm sorry. Oh, Yeah. God still loves you, sister. It's Foi me- okay. It's foi okay. meu erro. Yeah. Oh, My man. bad, Father. You messed that one up, Father. Okay. Okay, so January 23rd, listen to this. Do you know that there is a special feast day on Ó, that day? você que nasceu em janeiro, dia 23 de janeiro, você sabia que tem uma festa especial nesse dia? Many places don't celebrate it because they don't know about it. Muitos lugares não celebram esse dia porque eles não sabem dessa festa. It's the feast of the holy spouses, É a festa dos santos esposos. the feast of the marriage of Mary and Joseph. A festa do casamento de José e Maria. How awesome is that? Que maravilhoso é isso. My friends, if more people knew about this and it was in dioceses, Meus amigos, se mais pessoas soubessem disso nas dioceses, por we could have exemplo, special celebrations on this day. nós poderíamos ter celebrações maravilhosas em janeiro, 23 de Marriages janeiro. could be renewed. Matrimônios seriam renovados. Women could say to their husband, "Honey, I will try to be more like Mary." Mulheres diriam para o seu esposo: meu amor, eu vou tentar ser mais como Maria para você. Husbands could say to their wives, "Honey, I will try to be more like Saint Joseph." Os homens diriam para suas esposas: meu amor, eu vou tentar ser mais como São José para você. An annual renewal of your love. Seria uma renovação anual do seu amor matrimonial. Wouldn't that be amazing? Não seria maravilhoso? Totally amazing. So I think I have to write Maravilhoso. another letter to the Pope. Então eu penso que eu preciso escrever uma outra carta para o Papa pedindo isso. It works. So- Talvez funcione. okay, this one is connected to it. How Próximo. many of you Próxima coisa conectada com isso que eu disse. have heard of, and this is in Italian, Gotcha. gotcha, Santo Anello? Quem já ouviu falar de Santo Ângelo? Have you heard of? You know about it, okay. The wedding ring. The wedding ring. Santo Anelo. Sim, Yeah. Anelo, não Ângelo. Sim, Santo Do you- Anelo. yeah, near Assisi. So many people don't know that the wedding ring Muitas pessoas não sabiam que o anel de matrimônio, do casamento, that Saint Joseph gave to his bride, que Nossa Senhora, que José deu para sua noiva, Nossa Senhora, it still exists. esse anel ainda existe. It's in a shrine in Italy, Está num santuário na Itália, in Perugia, Italy, em Perugia, na Itália. about 20 minutes from Assisi. 20 minutos de Assis. Everybody goes to Assisi, Todo mundo vai a Assis, certo? but almost nobody goes to Perugia. Mas quase ninguém vai a Perugia. You know, maybe it's because for a long time nobody knew about the ring. Isso talvez porque por muito tempo ninguém sabia desse anel que está lá de Nossa Senhora e José. It had been in different churches for 2,000 years in Europe. Ele tem estado em muitas igrejas ao longo de 2000 anos na Europa. And by the way, it's a big fatty
It's a big fat ring. E a propósito, é um anel grande, gordo assim. In the U.S., we say that, St. Joseph blinged her out. He gave her a big rock. São José, nós brincamos nos Estados Unidos que deu a Nossa Senhora uma rocha de anel, uma rocha Honestly, it grande. looks a little uncomfortable to wear, but, Parece meio inconfortável de usar pelo tamanho e o formato. So how did we come to rediscover that this exists? E como nós viemos a descobrir que isso existe, esse anel? So there was a German nun who was a mystic. Existiu uma freira alemã que foi uma mística, Blessed Anne Catherine Emmerich. bem-aventurada Santa Catarina Emmerich. This woman had visions, Essa mulher abençoada tinha visões, but a lot of times she wasn't sure where the things were that she was seeing. mas muitas vezes ela não tinha certeza onde essas coisas que ela estava vendo estavam ou aconteceram. So after she died, many people were reading her books Então, depois que ela morreu, muitas pessoas começaram a ler seus livros. and trying to find the things that she talked about. Where are they? Então começaram a procurar as coisas que ela dizia nas suas visões que ela tinha visto. Almost like Catholic Indiana Jones, Seriam como os Indiana Jones católicos procurando o tesouro. So people read about the ring and they said, wait, this is the church she's describing. Let's try to find it. Então, eles leram sobre esse anel que ela falou e falaram, aquela igreja parece como essa que ela descreveu no livro, vamos tentar encontrar lá. So they searched all these churches according to the description that she gave, Então eles procuraram em todas as igrejas que se pareciam com a descrição que ela deu no livro and they found it. e eles encontraram o anel que ela tinha visto. And now people go there to see it. Então hoje as pessoas vão lá para ver esse anel. But for some reason I don't understand, Mas por alguma razão que eu não entendo, it's only exposed to the public so you can see it one day a year. é exposta ao povo somente, às pessoas somente uma vez, um dia no ano, infelizmente. That makes no sense to me. Isso não faz sentido para mim. You have this great treasure Você tem esse grande tesouro, and you're hiding it. você está escondendo isso? Send that ring on a world tour. Você devia enviar esse livro num tour pelo mundo. Esse livro, desculpa, o anel num tour pelo mundo. Send it to every diocese in the world. Mande para todas as dioceses no mundo. We Catholics, we're kind of strange like this. Muitas vezes nós católicos somos estranhos desse jeito. We take like a finger of the saint and it goes around the world. Nós pegamos o dedo de um santo e isso corre o mundo. We should do this for the ring. Nós devíamos fazer isso com um anel. Because the one day it's exposed in Italy, do you know what they do? Porque somente em um dia que é exposto lá na Itália, vocês sabem como eles fazem? They allow engaged couples and married couples to come up and to touch their wedding ring to the Santo Anello. Eles permitem que os noivos e os casados entrem e toquem a aliança deles, coloquem a aliança deles sob esse anel, essa aliança de José e Maria. That's Isso amazing. não é maravilhoso? If I were not a priest and I were married, Se eu não fosse um padre e fosse casado, I'd be like, honey, we're going to Italy. eu ia falar, meu amor, nós estamos indo para a Itália. We're going to touch that ring. Nós vamos tocar naquele anel. Totally, no brainer, Claro right? que So, iríamos. okay, some more things here. How many of you know about the Holy House of Loreto? Quantos de vocês sabem da Santa Casa, a Casa da Sagrada Família em Loreto? Some people, na okay. Itália? Okay, good. You read the book. Okay, very good, very good. Okay. So, you know that Jesus, Mary, and Joseph, they lived in Nazareth. Você sabe que Jesus, Maria e José viveram em Nazaré. The house that they lived in remained there for 13 centuries. A casa que eles viveram lá permaneceu lá por 13 séculos. Saint Francis of Assisi traveled all the way from Italy to see it. São Francisco de Assis viajou da Itália até lá, Terra Santa, para vê-la. But essa casa. shortly after he was there, it vanished. Mas depois de um tempo que São Francisco esteve lá, a casa desapareceu. It disappeared in an instant. Ela desapareceu instantaneamente. What happened? O que aconteceu? Well, the tradition says, this is actually the teaching of the church, not a legend, Veja bem, isso é um ensinamento da igreja, não é uma lenda. that holy angels took it from the Holy Land and took it to Italy. Que os santos anjos pegaram isso da Terra Santa, tiraram de lá e levaram para a Itália. Why would they do that? Why just not leave it Por there? que eles iam fazer isso e não deixaram a casa lá? Because historically, just a few years later, Porque historicamente, somente alguns anos depois daquilo, Muslims came to Nazareth and completely leveled the entire town, destroyed os everything. muçulmanos foram a Nazaré e destruíram tudo. God basically was like, not today,
and moved it. Deus simplesmente pegou a casa e falou, aqui não. Levou Right. a casa para a Itália. And to this day, the holy house of the family is in Italy. Então, até hoje, essa santa casa está lá, na Itália, em Loreto. You're blessed to be Italian. Yeah. Yeah, you Yeah. are. I know. Anybody else Italian here? Alguém mais tem quite a descendência few, I know italiana there's- aqui? Ele falou que eu sou there's some. abençoado de ser italiano. Alguém mais tem descendência italiana? Levanta a mão. So many treasures in Italy. There Ele you falou are. muitos tesouros espirituais na Itália. I've been there myself to see it. It's amazing. Eu fui lá para ver tudo isso, é maravilhoso. So many saints have been there. Muitos santos viveram na Itália, passaram pela Itália. Saint Therese of Lisieux went there. Santa Teresinha do Menino Jesus foi lá. She also wrote about it in her autobiography. Ela escreveu isso na História de uma Alma. Okay, how about this one? How many of you know about the miraculous staircase in New Mexico in the United States? Quem de vocês sabe da escada sagrada, escada milagrosa no Novo México, nos Estados Unidos, dedicada a São A José? lot of you. Great. So maybe I don't have to talk about this one too much. No, talk, Father, please. So, listen, it's amazing. So, these sisters, religious sisters, about, I don't know, 200 some years ago, Existia um grupo de religiosas freiras lá no Novo México, há mais ou menos 200 anos atrás. they wanted to build a new chapel. Eles queriam construir uma capela nova. So, they needed to hire somebody to do this. Eles tinham que contratar alguém, um carpinteiro talvez, para fazer isso. And at that time, 200 years ago in New Mexico was just a desert. E naquele tempo, 200 anos atrás, o Novo México era somente um deserto. Not a lot of trees. Não tinha muitas árvores, madeira. So they said, we don't know what to do. Let's pray a novena to Saint Joseph. Então elas disseram, nós não sabemos o que fazer. Vamos rezar a ladainha de São At José? the end of the novena, a mysterious man showed up at the door. E no final da novena São José, um homem misterioso apareceu lá na porta do convento delas. And he said, I will build you this chapel, with this staircase, if you just let me work alone. E ele disse, olha, eu vou construir para vocês aí essa capela, essa escada, se vocês me deixarem sozinho trabalhando aqui. And they were so happy. They said, okay, yes. E elas ficaram muito felizes. Claro, o senhor pode construir. So after some time, they went to see what had happened and he was gone. Então, depois de um tempo, elas foram ver, porque ele pediu para ficar sozinho, o que tinha acontecido, e ele já tinha ido embora. And they discovered this staircase made of wood E eles descobriram uma escada assim, né, meio num espiral, feita de madeira, that had no nails que não tinha nenhum prego. and was like, it looked like it should just fall. Parecia que ela tinha caído de cima, assim, de algum lugar, pronta. People came to look at it, architects, engineers, As pessoas vieram olhar, né, os arquitetos, os engenheiros da época. and they said, this is impossible. This is art. We don't even know how to do this. E eles disseram, isso é impossível, nós não sabemos nem como fazer uma escada desse jeito. They said to the sisters, who made this? E eles perguntaram para as freiras, quem que construiu isso? And they said, we don't know. It was some man. E elas disseram, a gente não sabe, foi um homem que apareceu aqui. And then they realized it was Saint Joseph Então, depois de um tempo, elas perceberam que isso foi feito, era São José aquele homem. because they had made the prayer to him asking for this. Porque elas tinham pedido a ele, feito a oração, e estavam sozinhas no deserto. That staircase is still there. Essa escada ainda continua lá. I've been there 3 times. Eu já fui lá 3 vezes. If you ever get a chance, you need Se to você go. tiver a chance, vá visitar lá no Novo México, no sul dos Estados Unidos. Okay, couple more things. Mais algumas coisas. How many of you know what day of the week is Saint Joseph's day? Quem de vocês aqui sabe qual dia da semana é o dia dedicado a São José? Wednesday, right? Wednesday, exactly. quarta-feira. Very good. So we should honor Saint Joseph every day, but especially Wednesday. Nós devemos, claro, honrar São José todos os dias, mas especialmente às quartas-feiras. So what could you do? O que deveríamos nós fazer? You can go to Mass Você poderia ir à missa nas quartas and have that intention of being close to Saint e Joseph. com aquela intenção de estar próximo, mais próximo de São José. You can maybe pray another rosary, maybe the joyful mysteries on that day. Você pode rezar um outro texto naquele dia, talvez os mistérios gozosos. Because remember, Saint Joseph is in the joyful mysteries of the rosary. Lembre-se que São José está nos mistérios gozosos. And usually, you pray the joyful mysteries on Monday and Saturday. Claro, a gente reza os mistérios gozosos nas segundas e sábados. But that doesn't mean that you can't pray it on Wednesday as Mas não well. significa que você não pode rezar na quarta-feira também.
Maybe you can make some sacrifice on a Wednesday. Talvez você possa fazer algum sacrifício na quarta-feira. Maybe you can buy a flower, a lily, on a Wednesday for Saint Joseph. Talvez você pode comprar uma flor, um lírio como esse que representa São José na quarta-feira. Maybe you can pray as a family the litany of Saint Joseph on Wednesdays. Talvez você possa rezar com a sua família a ladainha de São José na quarta-feira. You can be very creative with Você what pode you ser do. muito criativo. Okay. How many of you know about the Sleeping Saint Joseph devotion? Quem de vocês aqui conhece a devoção a São Some? José Okay, dormindo, né? São José not que tá as many, dormindo. not as, oh, okay, you some. I love this. Eu amo essa devoção. I love that Saint Joseph liked to sleep. Eu amo São José dormindo. I love to sleep too. Eu amo dormir também. Sometimes people say to me, Father, you sleep so much. Muitas pessoas me dizem, padre, o senhor dorme muito. I'm imitating Saint Joseph, Eu aprendi com São José. right? Yeah. I'm not a workaholic. I'm not. Eu não sou um cara que viciado em trabalho. You know, we call heaven eternal rest. E nós chamamos o céu de descanso eterno. I'm just getting ready. Eu estou ficando pronto já aqui para descansar lá. God talked to Saint Joseph in his sleep. Deus falava com São José quando ele estava dormindo, nos sonhos. And so there is this wonderful devotion now that we have Então tem essa devoção linda, né, a São José dormindo. where you can get a statue of sleeping Saint Joseph. Você pode ter essa imagem de São José dormindo. You can get little one, Você pode ter pequenas imagens, bigger grandes. one. The biggest I saw was in the Philippines. A maior imagem de São José dormindo que eu vi foi nas Filipinas. So you have competition. Vocês têm competição de novo com eles. This sleeping Saint Joseph was like from this speaker to this speaker. O São José dormindo grande vinha dessa caixa de som até esta. It's huge, like a car. Era It's grande huge. como um carro. So what you're supposed to do is you write your petitions on a piece of paper. O que você tem que fazer? Você escreve os seus pedidos, uma cartinha, And né, you- num pedaço de papel, You put them underneath the sleeping Saint e Joseph. você coloca debaixo da imagem de São José dormindo. And you ask Saint Joseph to sleep on your petition, to pray. Então você pede para São José para dormir sobre os seus pedidos, ou seja, rezar pelos seus pedidos. I have so many petitions under mine. Eu tenho muitos pedidos debaixo da minha imagem. You need to get one of these. Você tem que fazer isso, ter uma imagem dessa e fazer essa devoção. It's a wonderful devotion for you and your marriage, for your family, for your children. É uma devoção maravilhosa para sua família, para o seu casamento, para os seus filhos, as cartas escritas a São José. I'm guessing maybe do they sell those here, Father? I don't know. In the store? This statue? Yeah, do they have? Você está perguntando se nós temos imagens de São José dormindo no Brasil. Temos. It's catching on. Catching on. Yeah, Okay. yeah. Yeah. Tá, aos poucos as pessoas estão conhecendo mais. Eu estou dizendo para ele, mas já tem algumas. Okay. So, are any of you artists, like you draw or you make statues? Anybody? Algum artista aqui que faz imagens ou que pinta quadros religiosos? Over there. Okay, a couple. Great. I'm going to beg you and anybody else, we need new art on Saint Joseph. Eu vou implorar a vocês. Nós precisamos de novas imagens, novas artes representando São José. New statues of Saint Novas Joseph imagens de São José. that doesn't show him as 200 years old, Que não o representem como se ele tivesse 100 anos de idade. looking like a girl. Ou parecendo uma mulher. Make him a man. Faça dele um homem. Yeah. Uma we imagem need de São it. José masculina. You know, I'm so happy because everywhere I've been so far in Brazil, Eu estou tão feliz porque todo lugar que eu tenho estado até então no Brasil, I've been hearing such beautiful songs to eu Saint tenho Joseph. ouvido canções lindas a São José. I don't know what they're saying, Eu não sei o que elas estão dizendo, mas eu sinto que são. but people are saying, Father, they wrote this song, it's beautiful to Saint Mas as Joseph. pessoas todas me dizem, padre, eu fiz isso também. And you have the same here. Eles escreveram essa música para São José. Eu disse isso para ele ontem, sobre o Fagner, por exemplo. Yeah, so yeah, he is one, this man. This man, yeah. He even looks like Saint Joseph. Yeah. So if you are a musician, we need more of this. Se você é um músico, nós precisamos mais disso. I play the guitar myself, Eu toco violão, but I don't have too much time to focus on that. mas eu não tenho muito tempo para compor, etc. But maybe you do, and we need this. We need this Mas talvez você tenha. Nós precisamos de mais músicas dedicadas a São José. for the guitar, Feita pela guitarra, né? for I composta, don't né? know the piano. Feita para tocar no piano, no violão. Because we don't have too many songs to Saint Nós Joseph. não temos ainda tanto de canções que precisávamos ter para São José. We can change this.
We can change. Nós precisamos. Tava olhando pro tempo, 10 minutos, ok, desculpa. Fiquei confuso. Gente, eu também não. I'm not a robot. You're a musician. Yeah. Nós podemos mudar isso. Eu falei pra ele, eu não sou um robô. Eu fui olhar pro tempo e confundi. Ok. So, my friends, oh, this is the English. Let me get the Portuguese. Okay. So I am going to beg you, Eu estou agora implorando a vocês. even if you've already done the consecration, Até mesmo se você já fez a consagração. do it again. Faça novamente. And you don't have to wait until March 19th or May 1st. Você não precisa esperar até 19 de março ou 1º de maio, os dias de São José. You can do it anytime. Você pode fazer isso em qualquer momento do ano. You know what I love? Você sabe o que eu amo sobre isso? In the United States, many couples, Lá nos Estados Unidos, muitos casais, they do it so that it ends on their anniversary day eles começam a fazer isso para acabar no dia do aniversário do casamento. to renew their marriage. Para renovar o casamento deles. Because sometimes, you know, in life, things get, you lose the fire. Você sabe que muitas vezes no casamento você vai perdendo o amor, vai desgastando. Saint Joseph will help you to capture the fire. São José vai ajudar você a retomar o fogo do amor no matrimônio. And I know sometimes as a family, maybe it can be a little difficult with the children. Eu sei que muitas vezes vivendo em família com crianças, é difícil rezar e até fazer essa consagração. They can be distracted and bouncing around. As crianças vão estar saltando, pulando do lado de vocês, vocês vão se distrair. It's okay, they're children. Não tem problema, eles são crianças são assim. Just like you've probably never prayed a perfect rosary. Você provavelmente nunca rezou um rosário perfeito, sem nenhuma distração. You get distracted with thoughts. Você vai sendo distraído por pensamentos que aparecem do nada. I have written 6 books on the rosary. Eu escrevi 6 livros sobre o rosário. I have never prayed a perfect rosary. E eu nunca rezei um rosário perfeitamente, sem distrações. Meaning with no distractions and pinpoint precision. Com exatidão, eu nunca rezei, sem distração, nunca consegui. Probably the only person who did was Padre Pio. Provavelmente a única pessoa que conseguiu foi São Padre Pio. But that's okay, you keep doing it. You Mas don't não give tem it up. problema, você não desiste, continua rezando, vai rezando. It's the same thing with the consecration. Don't give up. É a mesma coisa com a consagração, não desista. Sometimes people will say to me, "Oh, Father, I missed a day." Muitas vezes as pessoas me dizem, padre, eu acabei perdendo, não fiz a consagração hoje. Then make it up. It's okay. Não tem problema, você retoma e faz de novo. If you say, "Father, I missed 2 weeks." Padre, eu perdi 2 semanas, se você me disser. Okay, start over. Então você começa do início novamente. too much. É muita Okay. coisa, mas se foi um dia. But sometimes you say, "Father, I don't understand everything. It's kind of deep." E se você disser assim, padre, eu não entendo tudo, é meio profundo para mim. Okay, I understand. Ok, não tem problema, eu entendo. But you remember, you can do it again next year. You can get more out of it Você every pode time. fazer de novo ano que vem, e ano que vem você vai entender mais. Então só continue. Many people, when I see their books, they have the notes, the tabs on the side. Muitas pessoas, quando eu vejo o livro deles, tem notas, tem coisas escritas que eles escreveram ao ler. It looks like they did it in the rain. The book looks terrible. E aí parece que eles fizeram isso na chuva, porque o livro está todo bagunçado. Like that one, yeah, got Como ran over by a truck. como aquele lá que está escrito. Right? That's okay. Não tem problema. Do it. You won't regret it. Faça, você não vai se arrepender. My friends, I'm going to ask you a question. Meus amigos, eu vou fazer uma pergunta a vocês. For those of you who have done the consecration, Para vocês que já fizeram a consagração. has this book helped you? Esse livro te ajudou? Oh, praise God, my friends. I Louvado am seja so Deus, meus happy. amigos. Sou muito feliz por isso. I am so happy for you. Because now is the time of Saint Joseph. Porque agora é a era de São José na igreja. Now is the time to make the correction in our lives. Agora é o momento de corrigir as nossas vidas. I believe that God is extending the time of mercy Eu vejo que Deus está estendendo o tempo da misericórdia. so that we can get to know and love Him Assim nós poderemos conhecer e amar José before Jesus comes back. antes de Jesus voltar na sua segunda vinda. I don't know when Jesus is coming back, Eu não sei quando Jesus vai voltar, but when He comes back, mas quando ele voltar, I want to be able to say to Jesus, eu quero ser capaz de dizer a Jesus: Jesus, I know your mother Jesus, eu conheço a sua mãe, and I know your father e eu também conheço o seu pai. and I love them. Eu amo o seu pai e sua mãe. Let me in, Jesus. Deixe-me entrar, Senhor. And I know He's going to swing that door open. E eu sei que ele vai fechar a porta na minha frente. Because if Mary and Joseph say to Him, Mas José e Maria vão dizer para ele:
My Jesus, he is asking to come in. Mas Jesus, ele está pedindo para entrar. What will Jesus say? No. O que Jesus vai dizer para os seus pais? Não? No, he will say, okay. Não, ele vai dizer, tá bom. Pai e a mãe estão pedindo. All the saints, they tell us that if we honor Mary, it's pleasing to Jesus. Todos os santos nos dizem que se nós honramos Maria, isso traz prazer, alegria a Jesus, é agradável a Ele. So I'm not a saint, Eu não sou um santo, but I'm here to tell you that if you honor Joseph, you're making Jesus very happy. mas eu estou aqui para dizer que se você honrar José, você está agradando muito a Jesus e o fazendo feliz. Jesus loves Saint Joseph so much. Jesus ama muito seu pai São José. And if he sees that you love Saint Joseph, E se ele vê que você também ama São José, you are going to be blessed, my friend. você vai ser abençoado por Let's ele. pray. Vamos rezar. Oh, great Saint Joseph, Em pé. Ó grande São José, we love you so much. nós te amamos muito. We ask you to bring us closer to the Virgin Mary. Nós te pedimos que o Senhor nos traga mais perto de Nossa Senhora, sua esposa. We ask you to bring us closer to Jesus. Nós te pedimos que o Senhor nos traga para mais perto de Jesus. In these times of confusion, Nesse tempo de confusão, these times when there is so much sin, nesse tempo no qual há tanto pecado, oh Saint Joseph, we turn to you. ó São José, nós nos voltamos a Ti. Cover us with your holy cloak. Nos cubra com seu manto santo. Protect us with your powerful fatherhood. Nos proteja com a sua poderosa paternidade. Help us to have pure hearts. Nos ajude a ter corações puros. Oh, how we love you, Saint Ó Joseph. como nós te amamos, São José. This is your time, Saint Joseph. Este é o seu tempo, São José. Renew us, Saint Joseph. Nos renove, São José, pela sua intercessão. Renew our families, Saint Joseph. Renove nossas famílias, restaure nossas famílias. Renew your church, Saint Joseph. Restaure sua igreja, São José. Renew Brazil, Saint Joseph. Restaure, renove o Brasil, São José. With a fire and a love Com fogo e o amor. for all that is good, true, and beautiful. Por tudo que é bonito, bom, verdadeiro. And again, repeat after me 3 times louder and louder. E novamente, repita depois de mim 3 vezes, cada vez uma mais forte que a outra. Saint Joseph, we love you. São José, nós te amamos. Saint Joseph, we love you. Saint Joseph, we love you. São José. Amen.